Então, pessoal, esse aqui será o vídeo número 4, né, desta videoaula onde estamos estudando planos e vetores normais, planos em R3. Bom, na parte 3 desta videoaula, nós enunciamos esse teorema, que está vendo na tela, que afirma o seguinte. Bom, quem é pi PAB? Esse símbolo aqui. O que esse símbolo significa, eu te lembro. Então, esse desenho aqui está mostrando dois planos. Esse plano aqui, o plano PAB, esse plano simboliza o plano gerado por dois vetores linearmente independentes. Esse aqui, o vetor OB, O é a origem de R3. Esse desenho está sendo mostrado em R3. Então, temos um plano, esse plano azulzinho, né? Está sendo gerado por dois vetores linearmente independentes, o vetor OB e o vetor OA. Agora, nós pegamos, né, um ponto P fora desse plano, ou seja, esse vetor OP, ele não descansa no plano PAB, ou seja, este plano aqui. Esse plano aqui é PAB. Essa notação indica que esse plano é construído a partir do plano PAB, trasladando esse aqui à cabeça de P, beleza? E o que estamos querendo provar é que o plano PAB é também um conjunto que se pode enxergar como sendo que, vamos ver. Então, esse aqui é o vetor livre, né? É um vetor que tem P em P e cabeça nesse X. X são, eu peguei nesse plano PAB. E resulta que se tu ancora esse vetor livre, né? Digamos, esse vetor é X menos P. Agora, esse X menos P tem a propriedade de que ele faz com um vetor normal ao plano PAB um ângulo de 90 graus. Digamos que esse aqui é N, N é um vetor normal ao plano PAB, e a ideia é que todo ponto desse plano aqui, desse plano PAB, é tal que quando tu ancora o vetor livre com P em P e cabeça, esse pontinho, nesse caso aqui, então esse vetor aqui ancorado forma com o vetor normal ao plano PAB um ângulo de 90 graus. Então, isso que está afirmando, né, o teorema em questão. Esse teorema aqui está afirmando que a translação rígida do plano PAB à cabeça de P é igual a um conjunto. Esse conjunto eu indiquei por M barra. E esse conjunto é o conjunto de todos os vetores em R3 que verificam a propriedade de que essa diferença aqui, y menos P, tem produto ponto com N igual a zero. Geométricamente isso significa que o vetor O y menos P é perpendicular a N. Beleza? É isso. Eu não vou provar, né, esse teorema, porque tipo é a mesma ideia do teorema que foi provado na secção 2 desta videoaula. Então, um exemplo. O que é geometricamente o conjunto, esse conjunto aqui. De fato, eu vou escrever assim. Pronto. Então, eu estou querendo saber, eu estou querendo responder essa pergunta. Bom, tu tem um conjunto em R3 e esse conjunto eu defini como sendo que conjunto de todos os vetores em R3 y
esse conjunto, né? Vamos chamar esse conjunto de lambda. Bom, então um conjunto lambda, eu estou definindo como quê? Como o conjunto de todos os vetores em R3 que verificam a seguinte propriedade. Y menos esse vetor aqui, 1, 2, 3, é perpendicular ao vetor 1, 1, 1. Então, primeira coisa. Tô longe, né? Primeira coisa. Esse conjunto é não vazio. Então, olha só. A análise ou resposta do exercício. Então, lambda, a primeira coisa é que lambda é um conjunto não vazio. Há pelo menos um elemento nesse conjunto. Então, há pelo menos um elemento em lambda, um efeito. O ponto 1, 2, 3. 1, 2, 3 pertence, né, à lambda. Esse ponto está lambda. 1, 2, 3 está lambda. Então, olha só. Eu te estou dando um conjunto e eu te digo, olha, esse conjunto que será geometricamente, o que ele geometricamente é? O que esse conjunto geometricamente é? Tá? O que esse conjunto geometricamente é? Esse conjunto geometricamente é. Aí tu diz, bom, cara, ele parece que tem a cara desse teorema aqui, ó. Conjuntos que tengan esa cara aquí son planos. Son planos. Esse conjunto aqui, da forma como está no teorema, dice que ele é um plano que é a traslação rígida de um plano que passa pela origem, um plano passando por um ponto P. Então, esse cara aqui, P, parece que é esse carinha aqui. E esse carinha aqui, N, é esse carinha aqui, N. E esse N aqui é o vetor normal ao plano que se traslada rígidamente ao ponto P. Acontece que aqui não é claro qual é o plano que se trasladou rigidamente ao ponto P. Então, essa é a ideia, né? Mas parece que é um plano. Acontece que eu quero saber quem é esse plano. Beleza? Ou seja, vamos lá. Aqui tu diz X, aqui é Z e aqui é Y. Então, digamos que aqui 2, né? 1, 2, 3, digamos. Digamos aqui. Digamos aqui. Então, esse seria o ponto Pzinho, né? O P. E eu estou por acreditar que esse conjunto lambda é um plano que passa por P, mas não sabemos, né? Não estamos sabendo quem é o plano, né, que foi trasladado à cabeça de P. Isso não estamos sabendo. A ideia é que um plano foi trasladado a P. Se esse conjunto lambda é de fato um plano, né? Tu dices, eita. Uhum. Então, será que há mais elementos em lambda? Tu dices, opa, ¿será que hay más elementos en lambda? Te voy a demostrar eso siempre. Vou te mostrar a GeoGebra, né? Então, olha só.
Aquí yo coloqué un punto P, ¿no? Un punto 1, 2, 3. Aquí coloqué ese un vector ON, ¿no? Un vector 1, 1, 1, que debe ser un vector normal a un plano, ¿no? Que pasa por cero, que es aquel plano que va a ser trasladado a un punto P. ¿Beleza? Entonces tú dices, hay un monte de vectores, ¿no? Que tienen la propiedad de ser ortogonales a N. ¿Cuáles son esos vectores? Por ejemplo, el complemento ortogonal de N, que es un plano. Yo aquí voy a colocar aquí o xn1, xn, x más yn. Tú comienzas a entender el problema, tú no vas así como un caballo. Tú comienzas a entender el problema, tú no te vas a lanzar para hacer contas sin entender ese barato. A idea é que deveria ser um plano, né? Segundo o teorema proposto. Então, tu diz, opa, todo vetor desse cara aqui, todo vetor desse plano aí, esse plano aqui é o complemento ortogonal de... Complemento ortogonal de N. Esse é o complemento ortogonal de N. Mas, será que esse conjunto que está sendo mostrado na tela, que chamei de lambda, é de fato esse cara aqui? Yo sé que los cariñas que fican aquí, digamos, ese por ejemplo aquí, ese cara aquí, si yo faço ese vector aquí, o ángulo de ese vector con n es 90. Aquí, ángulo, a ver, ángulo. Opa, eso aquí no ficou bien, ¿no? Apago aquí y eso aquí, ángulo. Ángulo. O vector ON, ¿quién es? ONV, ¿no? V. E o vetor OC é D. Então, olha só, 90. Mas, eu não sei se esse C aqui está em lambda. Por quê? Porque para que esse pontinho aqui esteja em lambda, eu vou ter que criar, né, o vetor livre. Qual vetor? Esse vetor aqui. Esse vetor livre, agora eu vou ancorar. Eu vou tirar esse carinha aqui. Agora eu vou ancorar esse vetor. Clico aqui, clico aqui. A ideia é que esse vetorzinho aqui, vamos lá, eu vou colocar agora um nome que eu vou colocar é C menos P. Então, Czinho, esse C aqui, está em lambda, se o vetor C menos P forma com N um ângulo de 90. Vou tirar esse ângulo aqui. E agora, digamos que vou pegar ângulo V e F, né? Opa! Então, olha só, o ângulo aqui é 140,02 graus. Então, não é verdade que Czinho esteja no conjunto lambda. Por quê? Porque o vetor ancorado, esse aqui, esse vetor, quando eu ancoro ele, o C menos P não me dá um ângulo de 90 graus com N, né? Eu vou movimentar esse Czinho. Então, por enquanto, né, não encontro aqui. Então, repito, esse vetor aqui fica no complemento ortogonal de N. Isto é, esse vetor forma com N um ângulo de 90, como tu está vendo aí. Ele forma com N sempre um ângulo de 90. Mas não é verdade que o vetor C menos P
também forme com N um ângulo de 90, aqui seria 130,92 graus. Então, não é verdade que o complemento ortogonal de N seja o conjunto lambda. Então, a primeira coisa, tu diz, opa, ok. Então, não é verdade, né? Ok. Ok. Vamos a apagar todas esas construcciones, ¿no? Aquí apago, eso aquí apago, ¿no? Apago esto aquí, apago este aquí, ese aquí y ese aquí. E esse ângulo de 90 também apago. Bom, agora, tu diz, bom, cara, quais são esses vetores em R3? Que, será que há vetores em R3, além desse pontinho aqui, verificando a propriedade? Essa que está colocada no exercício. Então, vamos lá. Vou pegar um pontinho aqui com a esquerda. Vou ligar esse pontinho aqui com um vetor livre, né? XP, PX, né? Vou ancorar esse carinha aí. Vou construir esse vetor aqui. Vou calcular esse ângulo entre esse cara e esse cara. Então, tu diz, opa, esse vetor aqui não está no conjunto lambda, por quê? Porque esse vetor aqui, quando é ancorado, não forma com N um ângulo de 90 graus. Né? Aí, ó, o ângulo formado é 118,92 graus. Aí tu começa a movimentar. Diz, opa, será que... Opa. Começa a movimentar essa seção. E a ideia é que se encontro um pontinho seção que verifique a propriedade de que uma vez que eu construo esse vetor livre com P em P e cabeça, esse ponto, se eu ancoro esse cara, o vetor ancorado com N deve formar um ângulo de 90, então ganho. Ou seja, o x está de fato no conjunto lambda. Então tu diz, aí tá difícil, cara, não encontro um x em R3 que verifique essa propriedade. Será que não há? Há um, pelo menos, né? Digamos, esse aqui eu vou colocar 0,6. Olha aqui, vamos lá. Opa, digamos aqui, ó. Este aqui, esse N, esse são, esse aqui. Eu vou construir esse vetor aqui. Esse aqui. Então, esse vetor, será que forma com N um ângulo de 90? Vamos lá. Agora tu precisa construir quem? Peraí. Esse cara aqui, né? Agora tu precisa encontrar o vetor livre. Então, aí tu diz, bom, vou construir o vetor livre. Que é aqui, pá. E agora tu vai ancorar esse carinha aqui. Tu vai ancorar ele. Vamos lá. Olha aqui. Coloca aqui. E a ideia é que esse vetorzinho aqui, tu queres ver se tem ângulo de 90 com o N. Vamos lá. Ângulo. O N é quem vê, né? E esse cara aqui haga. Opa, 90 graus. Então tu dices, opa, pelo menos encontré um vetor em lambda diferente de P, o vetor 006. Beleza? Será que há mais? Então, eu não sei se tu entendeu a ideia do exercício. A ideia é que há mais, mas como encontrar esses outros vetores, né, que verificam a propriedade do conjunto lambda. Vamos lá, eu vou voltar ao PDF e vou te dizer quem é lambda, de fato. Então, quem é lambda?
Entonces, de facto, lambda es un plano. Resposta, lambda, eu vou colocar em azul. O conjunto lambda é um plano. É um plano. Mas que plano é esse? Então vamos lá. Descobrindo, né? Descobrindo a equação cartesiana do plano lambda. Então vamos lá. Si y está en lambda, o sea, digamos que tú pegas un punto cualquiera en lambda. Aquí las componentes del y1, y2, y3. Entonces digamos que él está aquí en lambda. Entonces, nós sabemos que si está en lambda, entonces tú tienes esto aquí. Y menos p punto n es igual a 0. Vamos a reescrever esta igualdad en función de los componentes dos puntos dados. Digamos que esse carinha aqui é P1, P2 e P3. E esse carinha aqui se identifica com essa lista, N1, N2 e N3. Nós sabemos que esse P1, P1, P2, P3 é 1, 2, 3. E esse aqui é 1, 1, 1. Então, estou fazendo besteira, né? Então, tu diz, não, mas para que fazer isso se tu tem que 1, 1, 1? E aqui é, de fato, aqui é 1, 2, 3. E aqui é 1, 1, 1. Beleza? Então, ficaria y1 menos 1, y2 menos 2, y3 menos 3. Ponto, 1, 1, 1. Isso aqui igual a 0. Então, essa expressão aqui, eu estou reescrevendo ela em função dos componentes dos pontos dados. Então, eu peguei qualquer ponto em lambda. Fixa um ponto qualquer em lambda. Y digamos que ese punto cualquier en lambda, él se identifica con esa lista aquí. Y1, y2, y3. Si ese punto está en lambda, entonces verifica esa propiedad. Y menos p, esa lista aquí. Aí eu continuo, né, fazendo operações. 1 vezes y1 menos 1, más 1 vezes y2 menos 2, más 1 vezes, né? Estou bem, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1. Beleza. Y aquí sería y3 menos 3 igual a 0. Haciendo las operaciones sería y menos 1, 1 más y2 menos 2. Y eso aquí sería y3 menos 3 igual a 0. Entonces, eso significaría y más y2 más y3 igual a, eso aquí sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 3, 6. Y pasa al otro lado como 6. Conclusión, logo, y es una solución da ecuación cartesiana x más y más z igual a 0. O sea, todo punto de lambda es una solución da ecuación en 3 variables. Tres variables. Y esa ecuación ahí
é a equação de um plano. Por quê? Porque sabemos que toda equação em três variáveis com pelo menos um coeficiente não nulo representa geometricamente um plano, no sentido que é o conjunto solução de um plano. Então, tu dices, opa, então todo ponto desse conjunto aqui, todo ponto de lambda, que um ponto do R3 está em lambda, se ele verifica essa propriedade. Como assim? Y está em lambda, se a diferença de y com esse pontinho 1, 2, 3 é perpendicular ao ponto 1, 1, 1. O que eu provo então que todo ponto de lambda é solução dessa equação, dessa equação linear. E essa equação linear é um plano. E qual plano é esse? Eu vou te mostrar em GeoGebra. Eu irei fazer uso de GeoGebra para te mostrar que plano é esse. Aqui eu coloquei previamente ele aqui. Ó. Eu vou clicar aqui. ¡Pat! Opa! Então, de fato, vamos tirar tudo isso aí, que está poluído. Tirar isso aí. Tirar isso aqui. Tirar esse ângulo aqui também. Vamos tirar esse vetor, dá para tirar? Deu para tirar. Então, tu diz aqui, ó, dá para tirar esse ângulo aqui? Dá. Dá para tirar esse pontinho aqui? Dá. Ó. Então, olha só. Todo ponto de lambda está nesse plano. Ou seja, todo vetor de R3 que verifique a propriedade, por exemplo, esse aqui, de que o vetor O y menos P, esse pontinho aqui, está no plano. O sea, ese punto estaba en lambda, ¿por qué? Porque él satisface la propiedad de que y menos p faz con n un ángulo de 90 grados. Entonces, ese punto está en lambda. Y todo vector de R3 que verifique esa propiedad, o sea, que esté en lambda, está en ese plano. Ahora, ¿será que o recíproco es verdad? ¿Será que todo vector de ese plano será que verifica propiedades? ¿Será que está en lambda? Entonces vamos lá. Coloco un puntinho aqui. ¡Pac! E esse pontinho está no plano, né? Ou seja, esse pontinho aqui é solução da equação cartesiana x mais y mais z igual a z, né? Agora eu quero ver se esse pontinho aqui verifica a propriedade. Vamos lá. Se está em lambda. Aí tu construi esse vetor, ancora esse vetor, ou seja, tu faz d menos p, e depois construi esse vetor aqui. E a ideia é que tu deve que verificar se o vetor OE com cabeça E sendo D menos P faz com N um ângulo de 90. Então vamos lá. Ângulo. N era quê? Acho que era V. E esse aqui é J. 90. Aí, papai, ó. 90. Então, de fato, e eu sei que aqui, ó, todo ponto todo ponto que esteja no plano azul verifica essa propriedade que eu mostrei, né? E, professor, mas você disse que esse N, né, é a traslação rígida de um plano. Qual plano é esse? Bom, se esse plano aqui em azul, ele é x mais y mais z igual a 6, então, ele tem que estar vindo de quem? Ele tem que estar vindo, papai, desse aqui, ó, x mais y mais z igual a 0.
te garanto que es ese plano aquí, ¿no? Ese plano aquí se obtiene trasladando rígidamente ese plano aquí sobre sobre a cabeza de P, y nota que ese vector aquí, N, es un vector, né, normal ao plano azul, né? O que acontece que, cara, uma vez que tu tem a equação cartesiana desse plano, vamos, eu vou colocar aqui, x mais y mais c igual a zero. Vou chamar essa cor aqui, esse plano roxa aqui, ó. Então, de fato, sim, é verdade que lambda é um plano. É um plano. Qual plano é esse? É a translação rígida desse plano roxa à cabeça de P. Né? Mas o que eu fiz aqui foi uma prova visual. Uma prova visual. Uma prova visual. Agora, né? Eu preciso fazer uma prova analítica de que, de fato, o recíproco daquilo que provei no PDF também é verdadeiro. Ou seja, vamos lá, eu volto ao PDF. Que faltaria provar agora, né? Falta provar a afirmação. Vou afirmar. Prova. Não, afirmação. É exercício. Exercício. Exercício para vocês aí. Se é que vocês gostam de se desafiar, prove que toda solução da equação x mais y mais c igual a 6 é um vetor de lambda. Então vamos lá. Eu vou construir algumas. Vamos ver se sai. Então, digamos, seja x com essa cara aqui uma solução qualquer da equação x mais y mais z igual a 6. Ou seja, nós temos que logo, né? Melhor. Então, sendo uma solução, x1 mais x2 mais x3 é igual a 6. Então, tu diz, eita, e agora? Como é que eu faço? Ah, então um truque, né? Um truque que tu pode fazer é o seguinte. Então, tu diz, bom, isso aqui é 1 mais 2 mais 3. Isso aqui equivale, né? O sea, tudo isso aqui é equivalente a ter que, vamos lá, aqui x1 menos 1 mais x2 menos 2 mais x3 menos 3 igual a quê? A 0, né? Então, tu diz, e isso aqui, tu diz, bom, esse negócio aí eu posso também enxergá-lo, né? Esse negócio aqui, esse negócio aqui eu também posso enxergá-lo como o produto ponto disso aqui. Olha só, eu estou só fazendo álgebra, mas obviamente com uma certa criatividade, né? Isso aqui é 6,
O que eu fiz foi, para cá, mando para cá, mando para cá. E se vão para o outro lado, vão com sinais opostos. Agora, isto aqui, eu pensei isso como sendo o quê? Eu vou enxergar isso como sendo o produto ponto desse vetor aqui com esse vetor. Agora, isso aqui eu posso enxergá-lo como isso aqui. Isso é n, e isso aqui é zero. Logo, x está em lambda e, portanto, lambda é de fato assim. Lambda é de fato, ou seja, lambda é o conjunto de todos os vetores em R3 que satisfazem que a primeira entrada do vetor mais a segunda entrada mais a terceira entrada é igual a 6. Isso aí é um plano. Isso aqui é um plano. Plano em R3. Então tu dices, opa, beleza. Isso aí é um plano. Então, isso aqui, né, é... Agora, o problema é que eu não tenho a versão vetorial, mas poderia construir a equação vetorial. Eu fiquei foi com a equação cartesiana. E esse aqui é um plano que não passa pela origem, né? Nós já sabemos isso aí. Agora, esse plano aqui, né, ele passa pela origem. E pode ser provado que esse plano e esse plano aqui são paralelos. São paralelos. E esse aqui se pode enxergar como sendo a translação rígida desse aqui. Beleza? Então, esse é o exercício, né? Uma aplicação do teorema em questão. Beleza? Vamos deixar por aí.